Pelo terceiro ano consecutivo, São Martinho do Porto voltou a associar-se à divulgação do desporto náutico motorizado com a realização de uma jornada da Fórmula Futuro e do Campeonato Nacional de Barcos das classes Fórmula 4, T850 e PR750. A organização esteve a cargo da Federação Portuguesa de Motonáutica e do Clube Náutico de São Martinho do Porto e contou com os apoios da Câmara Municipal de Alcobaça e da Junta de Freguesia de São Martinho do Porto. É com os mais novos que damos início ao programa do evento. Destinada a jovens dos 8 aos 18 anos, a ação da Fórmula Futuro, que integrou a terceira jornada do Campeonato Nacional desta disciplina, reuniu um total de 30 inscritos, oriundos de Lisboa, Venda do Pinheiro e Arruda dos Vinhos. De Rezende veio a habitual equipa constituída por 9 atletas, aos quais se juntaram mais 12 em representação do Clube Náutico de São Martinho do Porto. Um número que tem vindo a aumentar e que traduz claramente a aposta acertada da Federação na vertente da iniciação e formação de novos praticantes, que cada vez mais tem captado o interesse dos clubes filiados. Os miúdos na Fórmula Futuro cada vez são mais e muitos mais a representar o Clube Náutico São Martinho do Porto, e isso parece-me efetivamente importante, é uma atividade que se está a cimentar. Antes de entrarem em prova, todos os participantes ficam a conhecer os conceitos básicos da modalidade, os circuitos a utilizar e as regras de segurança. Os jovens pilotos devem seguir rigorosamente as instruções dadas durante a reunião de pilotos. Além do indispensável uso de capacete e colete, é necessário utilizar roupa adequada à atividade náutica, sendo obrigatório o uso de ténis ou sapatos botas de vela. No ato da inscrição é atribuída uma licra com o número de corrida que o piloto terá de utilizar durante a realização dos treinos e provas. Divididos em função da idade pelas 5 classes que compõem esta categoria, os jovens que integrem as classes 1, 2 e 3 são sempre acompanhados por um monitor credenciado da Federação Portuguesa de Motonáutica enquanto estiverem em prova. Na Baía de São Martinho do Porto, todos foram avaliados em termos de destreza em velocidade nas 2 provas de slalom realizadas, enquanto a perícia foi testada no circuito de manobras. Guilherme Gancho, da Venda do Pinheiro, repetiu o resultado da jornada anterior e subiu ao primeiro lugar do pódio da classe 1, enquanto na classe 2, Tiago Clérigo fez a festa a dobrar. O atleta de São Martinho do Porto não só arrecadou a vitória, como ainda recebeu a notícia de que seria um dos escolhidos para integrar a seleção nacional que irá participar nos campeonatos da Europa e do mundo a realizar em Itália. Sinto-me contente, vou representar Portugal e vou conhecer terras novas. De Rezende, o Piedade, que tem demonstrado uma franca evolução na modalidade, foi o vencedor da classe 3. Comecei com uma amiga minha que me chamou para a motonáutica em Caldas de Aregos. Comecei a fazer bons resultados nas provas, comecei-me a aplicar, comecei a gostar dos desportos náuticos e agora consigo alcançar os primeiros lugares nos pódios. William Dias, também de Rezende, garantiu o triunfo na classe 4, enquanto Tiago Pereira de Lisboa sagrou-se vencedor da classe 5. No âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos, realizou-se ainda um batismo de mar que proporcionou a 14 jovens do Cearia o contacto com este desporto náutico motorizado. Uma iniciativa que vai de encontro à linha de ação que a Federação tem vindo a privilegiar nos últimos anos, permitindo o acesso à modalidade a pessoas com deficiência e a jovens de associações de caráter social que têm merecido o agrado geral. Foi uma grande felicidade para o clube estar envolvido numa ação desta natureza, porque só estando lá no meio com os miúdos, é que se percebe efetivamente aquilo que lhe oferecemos, este batismo de mar. Ver a felicidade no rosto daqueles miúdos foi a coisa mais importante. Passamos agora para as classes de competição com a terceira jornada do Campeonato Nacional de Barcos. Depois da passagem por Vila Franca de Xira e pela Amieira Marina, foi a vez da Baía de São Martinho do Porto, marcada por fortes tradições na modalidade, acolher os Fórmula 4, T850 e PR750. A presença na reunião de pilotos é obrigatória, pois é aqui que são dados a conhecer os circuitos e o tempo a cumprir em cada uma das mangas. Neste caso, os participantes teriam pela frente 16 minutos mais uma volta num circuito de 1185 metros. No paddock procede-se às afinações necessárias para que nada falhe durante a competição.
Ainda antes de entrarem na água, as embarcações inscritas têm que ser inspecionadas por um comissário técnico da Federação, de forma a assegurar que os dispositivos de segurança dos barcos e dos pilotos estão de acordo com as regras e as especificações de cada classe. Qualquer embarcação que não passe nas verificações técnicas será impedida de participar até que a anomalia seja resolvida. Tal não se verificou e os conjuntos estão todos operacionais para o início do Grande Prémio de São Martinho do Porto. Começamos com a partida lançada dos T850 e PR750, com os barcos alinhados pela grelha de partida, atrás da embarcação da Federação. A corrida tem início quando se verifica a troca da bandeira vermelha pela verde. A correr em casa, Tiago Évora, no conjunto 51, instalou-se na frente da corrida e procurou desde logo ganhar vantagem sobre a líder do campeonato, Andreia Pereira, no barco 27. O Penta, campeão nacional, sabia que uma vitória neste grande prémio lhe permitiria diminuir a desvantagem sobre a jovem de Santo Tirso e assim continuar a aspirar este ano pela revalidação do título. Quem entrou disposto a garantir também o lugar no pódio foi Diogo Câmara, no conjunto 16, com o jovem das Caldas da Rainha a intrometer-se entre a dupla da frente e a conseguir posicionar-se no segundo lugar. Com uma condução segura, Paulo Monteiro no barco 7 ia gerindo a quarta posição à frente do conjunto 74, comandado por Ruben Bragança, numa manga em que Gustavo Tente não alinhou por problemas mecânicos. Nos semi-rígidos, a primeira baixa nesta manga inicial pertenceu a João Neves, a braços com problemas técnicos do barco 14, onde estavam decorridas 8 voltas. Quem beneficiou com esta desistência foi o irmão Vasco Neves, que ficou com o caminho livre para assegurar o triunfo nos PR750. Nos monocascos, Tiago Évora foi o mais rápido a concluir 20 voltas ao circuito em 16 minutos e 34 segundos e garantiu a vitória na manga. Apesar de ter cruzado a boia de meta na segunda posição, Diogo Câmara viu o lugar ser ocupado por Andreia Pereira após desclassificação por perda do número de corrida. Situação idêntica ocorreu com Paulo Monteiro, também desclassificado, mas neste caso por inversão do percurso. Desta feita, Ruben Bragança ascendeu ao terceiro lugar. Atenções centradas agora para a partida lançada da primeira manga dos Fórmula 4, em que o muito vento que se fazia sentir impunha cuidados redobrados por parte dos participantes. Após o triunfo nas duas edições anteriores, Luís Miguel Ribeiro voltou a apresentar-se em São Martinho do Porto como o principal candidato à vitória. A contar com o apoio do muito público presente, o piloto do conjunto 15, desde cedo mostrou que o objetivo passava por repetir a proeza e foi tentando ganhar vantagem sobre Luís Vilaverde no barco 24. Miquel Oliveira, que se estreou esta época ao comando do catamarã com o número 65, tem demonstrado uma clara evolução na modalidade e a prova disso é o intenso despique a que se assistiu entre o jovem piloto e Luís Vilaverde na luta pela vice-liderança. Menos bafejado pela sorte esteve Rui Xavier, forçado a desistir na terceira volta devido a um rombo no casco do conjunto 18. Enquanto Luís Miguel Ribeiro ia mantendo o comando da corrida, a forte investida de Miquel Oliveira sobre Luís Vilaverde deu os seus frutos, com o jovem do barco 65 a conseguir instalar-se na segunda posição. Luís Vilaverde não se deu por derrotado e aproveitou da melhor forma a rondagem de uma boia para recuperar a vice-liderança. O desfecho deste duelo estava, no entanto, reservado para a 18ª volta, quando Miquel Oliveira foi forçado a abandonar por problemas mecânicos. Já Luís Miguel Ribeiro não desiludiu e garantiu o triunfo nesta manga inicial após 20 voltas ao circuito em 16 minutos e 9 segundos. Luís Vilaverde gastou mais 6 segundos e ocupou a segunda posição. As más condições do plano de água, que provocaram danos visíveis em alguns conjuntos, e também o agravamento do vento, levaram a que a direção de prova, na salvaguarda da segurança de todos os participantes, encurtasse para 12 minutos a duração da segunda manga, juntando as classes em competição. Tudo apostos para a última corrida do Grande Prémio de São Martinho do Porto, novamente com a partida lançada dos Fórmula 4, T850 e PR750. Nos catamarãs, Luís Miguel Ribeiro, no conjunto 15, voltou a assumir o comando desde os instantes iniciais, deixando a discussão pelos lugares seguintes para Luís Vilaverde, que seguia no 24, e Miquel Oliveira no 65. Já Rui Xavier não conseguiu solucionar os problemas no conjunto 18 e viu de fora esta segunda manga. Tiago Évora, no conjunto 51, também partiu apostado em não deixar escapar a vitória e impôs-se na liderança da corrida dos T850.
Andreia Pereira no barco 27 e Diogo Câmara no 16 voltaram a ser os protagonistas da discussão pelo segundo e terceiro lugares do pódio, enquanto Paulo Monteiro e Ruben Bragança ocupavam as posições seguintes. A ausência de João Neves nesta segunda manga facilitou a tarefa ao seu irmão Vasco Neves na conquista do triunfo dos PR 750. Sem grandes alterações na corrida dos Fórmula 4, a não ser o abandono do jovem Micaela Oliveira na sétima volta, por problemas mecânicos no conjunto de 65, Luís Miguel Ribeiro voltou a fazer a festa em São Martinho do Porto. O piloto do barco 15 foi o líder indiscutível do início ao fim, concluindo com o registro de 14 voltas ao circuito em 11 minutos e 51 segundos, deixando Luís Vilaverde na segunda posição com 50 segundos de diferença. A prova de São Martinho é sempre uma prova especial para mim, é como se fosse em casa, Foz de Orelha e São Martinho. Tenho muita afinidade com este sítio, é sempre um prazer voltar aqui, muita gente conhecida, portanto é sempre uma prova que me dá muito prazer e adorar quando consigo ganhar. Os últimos anos tenho sido muito feliz nisso, as últimas provas que realizei aqui ganhei hoje outra vez. É um dia muito feliz, apesar das condições não terem sido as mais favoráveis. Foi bom, penso que o barco estava tudo a correr bem, o barco estava a andar bem, mas tive a infelicidade de ter partido a direção e o treme elétrico depois para o fim também já não trabalhava, mas é assim. Umas vezes temos sorte, outras azar, fica para a próxima. Nos T850, Tiago Évora, no barco 51, venceu destacado ao ser o único a completar 14 voltas ao percurso em 11 minutos e 55 segundos. Com menos uma volta, Andreia Pereira garantiu o segundo posto, enquanto o terceiro lugar foi apurado pelo melhor tempo efetuado em qualquer uma das mangas, cabendo a Paulo Monteiro ocupar o último lugar do pódio, já que Diogo Câmara foi ainda penalizado com uma volta por destruição de boia. Ruben Bragança, que não efetuou 75% das voltas do vencedor, acabou por não pontuar. Foi difícil, principalmente na primeira manga, que estava umas condições de vento piores do que na segunda. Este é um circuito que eu gosto, é a melhor corrida do calendário para mim, é aquela que tem mais condição e é que me dá mais prazer de vir. De todas as corridas do campeonato, esta é a que é mais perto de casa, é um sítio especial para mim e é sempre bom ganhar aqui. Uma terceira edição do Grande Prémio de São Martinho do Porto, que apesar das condições difíceis da pista, cumpriu com todas as normas de segurança e primou pelo sucesso desportivo. Mais uma vez, esta prova de motonáutica decorreu com a normalidade esperada. De alguma forma também estavam envolvidos os meios que normalmente são empenhados na segurança deste evento e decorreu tudo de acordo com o plano de segurança que estava aprovado e decorreu tudo bem. Sempre que a segurança de pessoas e bens está salvaguardada, como é aqui como se verificou e se tem verificado aqui neste caso, é sempre um momento de algum regozijo para as autoridades que estão envolvidas. As condições de mar foram efetivamente crescendo em função também da idade dos participantes, não é? E se estes eram mais velhos também tinham mais capacidade para aguentar este mar. Houve alguns barcos efetivamente que não estão preparados para isto, mas mesmo assim tivemos boas mangas, bem disputadas, bem animadas, com muito público, que isso é que é importante efetivamente frisar, porque não é uma prova feita para o clube, mas é essencialmente feita para São Martinho do Porto. Momentos finais deste grande prémio com a cerimónia de pódio das classes PR 750, T850 e Fórmula 4. Vasco Neves subiu ao primeiro lugar do pódio nos PR 750 e consolidou a liderança do Campeonato Nacional. Nos T850, Tiago Évora somou a segunda vitória consecutiva e encontra-se agora separado por 125 pontos da líder do campeonato, Andreia Pereira, segunda classificada em São Martinho, onde Paulo Monteiro foi terceiro. No pódio dos Fórmula 4, todo ele composto por pilotos das Caldas da Rainha, Luís Miguel Ribeiro ocupou o primeiro lugar, Luís Vilaverde o segundo e Micaela Oliveira o terceiro. E é com a consagração dos vencedores que nos despedimos, até ao próximo magazine.